Então vamos lá, né? Eu peguei uma função aí que é bem parecida, né, com a que eu coloquei na lista para vocês, já para realmente dar uma ideia boa, né, para vocês como é que faz. Ó, bem, nessa questão, né, a gente quer saber o domínio, né, máximo possível da função e quer saber a imagem, né, dessa função. Então vamos primeiro achar o domínio, né? Então, a primeira restrição que a gente se depara é pelo fato que a gente tem uma raiz, né? E aí a gente sabe que quando tem uma raiz, o que tem dentro dela tem que ser maior ou igual a zero. Então a primeira restrição que a gente tem aqui é que x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4, isso aqui seja maior ou igual a zero, né? Ou seja, eu vou passar o menos 4 para lá, x ao quadrado mais y ao quadrado tem que ser maior ou igual que menos 4, tá bom? Então, essa aqui é a primeira restrição que a gente tem no nosso domínio, que x ao quadrado mais y ao quadrado, que é mais, né? Seja maior ou igual do que 4, né? Passa para o segundo membro em positivo. Beleza. A segunda restrição é com relação ao domínio do logaritmo, né? A gente viu lá, aprendeu no cálculo 1, que o logaritmo é uma função que ela está definida de zero aberto a mais infinito, né? Inclusive o gráfico dela, se a gente for olhar uma função de uma variável, ela é assim, né? Onde no 1 ela vale zero, né? Aqui eu estou desenhando o gráfico do ln de x. Y igual a ln de x, tá? Então, ela está definida de zero para mais infinito. Então, com isso, a gente tem a segunda restrição, que é que 5 menos a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4, isso aqui tem que ser maior que zero, tá bom? Beleza, aí o que é que eu faço agora? Bem, eu vou passar essa parte da raiz para o segundo membro. Então, aqui vai ficar 5 maior do que a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4, tá? E aí eu vou elevar ambos os lados ao quadrado. Isso é uma operação tranquila porque a função, né, quadrática, ela é uma função crescente quando você está olhando, né, nos números positivos. De 0 a mais infinito, né, a função x quadrado, né, ela é crescente, né? Então ela permanece, ela mantém a desigualdade, tá certo? Então quando eu fizer isso, né, eu vou ficar com 25 maior do que raiz de x2 mais y2 menos 4 ao quadrado. Aí beleza, aqui eu posso simplificar a raiz com esse quadrado que está aqui fora, e aí eu fico que 25 é maior do que x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4. Vou passar esse 4 para o primeiro membro, né? Então vai ficar mais 4 com mais 25, 29 menor que x quadrado mais y quadrado, tá? Pronto. Então essas são as duas restrições que a gente tem no nosso domínio. Então vamos escrever aqui quem seria o domínio da função, dessa nossa função f. Domínio de f são o x, y pertencente ao R2, tais que, aí observe, ó, que olhando, né, eu tenho 4 menor ou igual que isso, que por sua vez é menor do que 29. Então, 4 menor ou igual do que x quadrado mais y quadrado, que é menor do que 29. Tá? Então, esse é o domínio. Tranquilo até aqui? Sim, professor. Pronto. Então, qualquer dúvida pode interromper, tá? Pronto. Então, só vamos fazer aqui um esboço, né, dessa região. Vou desenhar aqui o plano XY.
Veja, quando você vai fazer o esboço, né, a gente faz como se tivesse a igualdade. Então, eu estou olhando aqui, ó, x2 mais y2 igual a 4. Né? Isso é a equação de uma circunferência de raio 2, tá? Então, vou desenhar aqui mais ou menos aí. Tem aqui 2, 2, menos 2 e menos 2, tá? Aí eu já tracei fechado, né? Ó, por quê? Porque eu tenho a igualdade. Né? Então, ou seja, esse pedaço aqui faz parte do conjunto. Daí aqui vai ser a outra circunferência de raio, raiz de 29. Tá? Então, só para a gente ter uma ideia, eu vou botar aqui. Tá, fazer aqui realmente arredondar esse negócio. Pronto. Então, aqui é o eixo Y, né? Aqui é o eixo X. Aqui seria a raiz de 29. Raiz de 29 menos raiz de 29 menos raiz de 29, tá? Então, veja, ó, quem é o nosso domínio, né? Bem, o nosso domínio é a região que está fora, tá vendo? Ó, x2 mais y2 é maior ou igual que 4, ou seja, está fora da circunferência de raio 2 e menor do que 29, ou seja, dentro da circunferência de raio raiz de 29. Então, é esse anel aqui, né? Seria esse pedaço aqui de dentro. Só que incluindo aqui, né, a fronteira, esse pedaço de dentro aqui, que a gente já viu na definição de topologia, né, que isso aqui seria a fronteira, uma das fronteiras, né, desse conjunto. Então esse cara aqui faz parte. Beleza. Pronto. Tá bom? Antes da gente ir para a imagem, né, já que a gente está aqui com esse conjunto, vamos fazer a classificação topológica dele? Então vamos aqui. Então veja, primeira coisa, né, que a gente classifica é esse conjunto, ele é aberto, ou ele é fechado, ou ele não é nada. Como é que a gente sabe? Quem aqui pode me ajudar? Vai olhar a fronteira do conjunto, né? Se a fronteira estiver fazendo parte do domínio, é fechado, né? E se não, é aberto. Isso, perfeito. Exatamente. Só que aí o que é que acontece? Quem é a fronteira desse conjunto? Né? Quem é a fronteira do domínio de F? Bem, a fronteira do domínio de F, ó, é essa circunferência aqui de dentro, ou seja, vou colocar assim, ó. São os x, y, pertencente ao R2, tá o quê? x2 mais y2 é igual a 4, mas também é, ó, essa de fora aqui, ou seja, união xy pertencente ao R2, tá ok? x2 mais y2 é igual a 29. Tá? Então essa é a fronteira. A pergunta é, a fronteira do domínio de F, ela está contida no domínio de F? Aqui, vamos lá, verdadeiro ou falso isso aqui. Espera aí, deixa eu só colocar aqui, tá? A fronteira do domínio de F, interseção com o domínio de F, é igual à fronteira do domínio de F. Pronto. Essas duas perguntas aqui respondem a nossa resposta, certo? Que a gente precisa. Então vamos lá. A fronteira do domínio de F, ela está contida no domínio de F? Por uma parte, sim, né?
Mas por outra, não. É isso? Então ela não está contida, certo? Quando é que um conjunto está contido em outro? É quando todos os pontos desse conjunto aqui faz parte desse conjunto. Então, como a gente tem que essa fronteira aqui, né, de fora, ela não faz parte, ó, do conjunto, então esse cara não está contido, tá certo? Ou seja, esse está contido nesse, isso seria falso, não está contido, certo? Ou seja, colocar aqui, né, fronteira de D de F não está contido em D de F, tá? Agora a segunda pergunta. A fronteira do domínio de F, interseção com o domínio de F, da própria fronteira do domínio de F? Não. Não, exatamente. Beleza. Isso aqui também é falso. Certo? Ou seja, o correto é diferente. Aí essa segunda aqui, análise, veja, essa primeira análise, o que é que ela diz para a gente? Ela diz para a gente que, essa primeira aqui fala que D de F não é fechado. Certo? Ela está dizendo que D de F não é fechado. Por quê? Porque a fronteira não está contida no conjunto. Tá certo? Na verdade, eu acho que aqui teria até que ser outra coisa. Porque aqui a fronteira não intersecta, a interseção, que aí poderia ser vazio, né? Na verdade, esse aqui eu não consigo concluir. Beleza, tudo bem. Não concluí o que eu quero, não. Na verdade, o que eu concluí, o que eu quero é isso aqui. A fronteira de D de F, interseção D de F é igual a vazio. Pronto, na verdade é esse aqui que eu queria. É verdadeiro ou falso essa? É verdadeiro. Não, verdadeiro não. Falso, ó. Por quê? Tem esse pedacinho aqui, ó, que faz parte da fronteira, esse pedaço de dentro, ó. Ele intersecta o conjunto. Tá certo? Então, a fronteira, ela intersecta o conjunto. Então, como isso aqui acontece, isso aqui implica pra gente que D de F É diferente, né, senhor? Isso, exatamente. O que seria verdadeiro aqui seria diferente do vazio, né? Para ser verdadeiro. Então, D de F não é aberto. Tá bom? Então, ó, para saber se o conjunto é aberto ou fechado, para saber se o conjunto é fechado ou não, né? Melhor dizendo, eu tenho que verificar se a fronteira ela está contida no conjunto. Se ela estiver contida, o conjunto é fechado. Se ela não estiver contida, aí a gente, veja, o contrário de fechado não é aberto. Entende o que eu quero dizer? Como eu já falei até nas aulas, né? Eu posso ter, né, um conjunto que ele nem é aberto nem é fechado, tá certo? Então, cuidado com isso. Então, dessa afirmação aqui, a gente tira que esse conjunto ele não é fechado. A outra análise que eu tenho que fazer é a fronteira, ela intersecta o conjunto? Se essa fronteira não intersectar o conjunto, então esse conjunto é aberto. Tá certo? Então, se a fronteira não intersectar o conjunto, então o conjunto é aberto. Só que nesse caso, né, a gente tem que ela intersecta. Ó, esse pedacinho aqui, ó, faz parte da fronteira e também faz parte do conjunto. Então, ele não é aberto. Ou seja, o domínio de F
não é aberto e nem fechado. Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Pronto, então esse é o primeiro passo. Segundo passo, esse conjunto ele é limitado? Sim. Sim, exatamente. Como é que eu sei que um conjunto é limitado? Se eu conseguir colocar ele dentro de uma bola, né? Bem grande. Uma visão de um raio maior. Isso, exatamente. Então, por exemplo, com certeza aqui a bola centrada na origem e raio 1 milhão, ela contém, né, esse anel aqui que a gente tá desenhando aqui, certo? Porque tem gente que quando vai falar isso para argumentar, aí bota um raio bem justinho, né? Mas aqui não é. A gente só quer saber se existe um que ele fica dentro, certo? Então a gente pode exagerar. Tá bom? Então beleza, é limitado. Então vamos colocar aqui. Não é nem aberto nem fechado. É limitado. É compacto? Não, porque não é fechado. Isso, exatamente. Né? A gente viu que é equivalente, né? Compacto é todo conjunto que é fechado e Ilimitado. limitado. Tá bom? É conexo? Sim. Posso fazer poligonal. Fazer ligação poligonal. Exatamente. Né? Eu acabo de dizer, eu vou pegar o mais difícil, vou pegar um cara desse lado e um cara desse lado. Né? Não tem nenhum problema, né? A gente pega uma retinha vindo para cá, né? E chega lá. Então, é limitado e conexo. Beleza. Tranquilo? Pronto, essa é a classificação topológica desse conjunto. Agora, vamos para a imagem, né? Que algumas pessoas me perguntaram. Aparentemente é a dúvida de alguns. Veja, como é que a gente vai analisar essa imagem? Bem, ó, a função logaritmo ela é uma função que ela é crescente, né? Ó, ela é crescente. Então, o que a gente tem que pensar é o seguinte, ó, se você quiser, para facilitar a sua vida, tá bom? Professor, facilita a minha vida aí. Vou facilitar agora a sua vida. Eu não falei isso nos vídeos não, mas eu vou falar agora. Deixa eu baixar essa aqui que é a próxima. Vou esconder ela aqui. Pronto. Professor, facilita minha vida aí. Vou facilitar. Nesse tipo de questão, dá para a gente usar uma coisa chamada, que a gente já viu, coordenadas polares. E professor, Por quê? Bem, só para lembrar, né? X é R cosseno θ e Y é R seno θ. E aí a gente já viu, né, que x2 mais y2, isso é exatamente r quadrado, né? Vai usar a relação fundamental da trigonometria. Então, veja por que isso facilita. Porque está dizendo para a gente que o domínio de f, né, agora eles são os pontos rθ, pertencente ao R2, tal que... Aí, olha só. Vamos voltar aqui no nosso domínio. Pronto, aqui. Ó, observe que o que aparece aqui é exatamente quem? R quadrado. Então, ó, o que a gente tem 4 menor ou igual que R quadrado menor do que 29. Tá? Se você quiser pensar dessa maneira. Por quê? Porque aí a nossa função agora ela vai ser uma função que vai depender de Rθ e ela fica dessa maneira, ó, ln de 5 menos a raiz de R ao quadrado menos 4. Menos 4. Tá? Pronto, é a função de uma variável, né? Porque ela não depende de θ, tá certo?
E o nosso domínio aqui do mesmo jeito, ó, tá variando aqui dependendo apenas de R também, tá certo? Então, estou com função de uma variável. Se facilitar para você o entendimento, o procedimento é o mesmo, certo? Ó, como é que a gente vai checar a imagem? Bem, como a gente sabe que o logaritmo é uma função crescente, então eu vou observar o que e contínua, né? A gente também sabe que o logaritmo é uma função contínua, a raiz também é uma função contínua, então a gente tem uma função contínua aqui, tá certo? Composta de funções contínuas é a função contínua. E aí o que é que acontece? Então, como a gente já sabe disso, basta eu olhar o que é que acontece quando eu faço r² ir para 4. E depois r² indo para 29. Tá certo? Então, são esses dois pontos que a gente tem que analisar. Aí observa, ó, o que é que acontece se eu substituir r² por 4? Certo? Eu vou substituir ó, r² por 4, que é o limite inferior lá do domínio. Bem, então eu vou ficar com... Vou colocar assim. Então eu vou ficar com ln de 5 menos raiz de 4 menos 4. Né? Então isso aqui é igual a ln 4 menos 4 é 0. Então aqui vai dar ln de 5. Tá bom? Professor, quem é ln de 5? Não sei. Certo? A gente pode usar uma calculadora e fazer a conta, tá certo? O que importa é que ele é um valor aqui, certo? Ó, ele é um valor que vai estar aqui. ln de 5. Tá? Agora eu vou olhar o outro limite. Ó, agora eu vou olhar r² igual a 29. Então, quando eu fizer isso, ó, vai ficar ln de 5 menos raiz de 29 menos 4. Observe o seguinte, assim, eu não posso substituir, né, r² por 29, é só para a gente ter uma ideia. Por que eu não posso substituir? Porque não está no domínio, tá vendo? Ó? Aqui é aberto, ó, no 29, certo? Mas isso aqui é só para a gente ter uma ideia do que é que vai acontecer. Aí vamos ver o seguinte. Então vamos fazer até assim. Vamos pensar que a gente está se aproximando do 29 com valores menores do que o 29, tá bom? Vou botar um menoszinho aqui, ó. Só para a gente entender isso aqui. Ou seja, é como se eu estivesse calculando um limite aqui, tá? Para a gente poder compreender. Então, beleza. Então, isso aqui vai ficar ln de 5 menos... Aí, 29 menos 4 vai dar raiz de 25, que é 5, né? Então, aqui vai dar 5. Só que, como aqui também é um número que é menor do que né, um processo de limite, né? Então, imagina que eu estou com um processo de limite aqui também, ó. Eu estou com um 5, só que é um número bem pertinho do 5, tá certo? De modo que o seguinte, quando eu estou olhando nesse processo de limite, na verdade o que eu estou aqui é com ln de 0, que não está definido, né? A função logaritmo não está definida na origem. Mas o que eu quero que vocês vejam é o seguinte, o que é que está acontecendo quando eu substituo por... quando eu me aproximo do 29, né? Quando eu me aproximo do 29, o que eu tenho, na verdade, é que o que está aqui dentro, ele está se aproximando de 0. Tá certo? Então, isso aqui está se aproximando de 0. Como isso aqui está se aproximando de 0, aí eu volto lá para o gráfico do logaritmo. Ó, quando eu estou me aproximando de 0, o logaritmo está indo para onde? Menos infinito? Menos infinito. Perfeito. Pronto. Então, está dizendo para a gente o seguinte, ó, veja. Por um lado, ó,
ele bateu aqui, não foi? Ó, quando eu testei lá no 4, né? O valor que ele atingiu foi logaritmo de 5. E quando eu me aproximei do 29, ele está indo para menos infinito. Então, ó, quem é a nossa imagem? Então, a imagem... É menos infinito e logo de 4? Isso, De menos 5? infinito, ln de 5. E fechado, né? Aqui, ó, porque lá ele atinge. Ficou claro ou não? Professor, por que fechado? Aqui, Uhum, pronto. Porque aqui o 4 ele faz parte do domínio, tá vendo? entendi. Como o 4 faz parte do domínio, então, de fato, a gente pode aplicar nesse valor. Aí, quando a gente aplicou aqui, ó, ou seja, essa conta aqui eu posso realmente aplicar. Eu apliquei no 4 e achei logaritmo de 5. Já aqui não, entendeu? Aqui eu não posso aplicar no 29, porque não está no domínio, né? Porque a função logaritmo não está definida, né? Se eu pudesse, isso aqui daria 0. Ou seja, o que eu estou olhando aqui, na verdade, é um processo de limite. Eu estou olhando esse limite aqui quando esse r quadrado tende a 29 pela esquerda, né? E aí esse número aqui, como eu coloquei, está se aproximando de 0. E aí quando esse número se aproxima de 0, o logaritmo ele vem para menos infinito. Aí você vai fazer a mesma ideia. Você vai pegar, se tiver uma limitação superior e uma limitação inferior, você vai pegar sempre se aproximando do intervalo do pedaço maior e do pedaço menor. Tá certo? Só um detalhe, né, que não tem nessa questão, com relação ao domínio, né? Por exemplo, que até alguém comentou isso comigo, que não, nesse caso não tem essa restrição, né? Que eu comentei em uma das aulas. Se esse logaritmo tivesse no denominador, né? Se esse logaritmo tivesse no denominador, aqui na definição da função, né? Aí teria uma outra restrição ainda, que seria que o argumento teria que ser diferente de 1. Tá bom? Então, também teria essa outra restrição, né? Se o logaritmo tivesse no denominador, uma vez que quando o logaritmo de 1 é 0, né? Tá certo? Alguém tem mais alguma dúvida nessa parte? Quer fazer mais alguma pergunta relacionada? Acho que tá ok. Ok, então beleza. Então vamos para a próxima. Pronto. Essa aqui, né, por exemplo, calcular o limite quando x, y tende a 0, 0. Tá? Isso é uma questão clássica, né, que você pergunta se essa função ela é contínua na origem, por exemplo. Tá bom? Então, esse seria uma pergunta, por exemplo, para essa função. Essa função é contínua na origem? Né? Para a gente saber isso, a gente tem que calcular, né? Para a função ser contínua, né? A gente tem que verificar que o f de 0, 0 é igual ao limite de f de xy quando xy tende a 0, 0. Né? Se isso aqui acontecer, então a função ela é contínua na origem. Né? Então é isso que a gente tem que verificar. Bem, então quando a gente vai calcular o limite na origem, o que é que a gente faz? A gente considera, o que a gente está pegando aqui não é, né, lembra, o limite é uma aproximação, né? Eu estou me aproximando desse ponto 0, 0. Não necessariamente eu atinjo esse ponto. Por isso que quando a gente vai calcular o limite, né, e aí a gente faz essa definição, a gente define o ponto de acumulação, né? Porque você tem que ter que a origem seja um ponto de acumulação do domínio, né? Para que você consiga, isso vai garantir que você tem caminho se aproximando daquele ponto, tá certo? Mesmo que ele não esteja no conjunto,
né? O ponto de acumulação pode não estar no conjunto, tá certo? Então, acho que eu até já respondi alguma pergunta aí que eu coloquei para vocês, mas enfim, vamos lá. Pronto, então, baseado nisso, ou seja, eu estou analisando justamente f fora da origem. Então, esse limite na origem, ele fica limite quando xy tende a 0, 0, de xy sobre raiz de x2 mais y2. Tá certo? Beleza, então como é que eu calculo esse limite? Ó, sempre que aparecer esse termo x2 mais y2, seja em raiz ou sem ser com a raiz, e na origem, ele já está pedindo para a gente usar coordenadas polares, tá bom? Vai ser a forma mais simples da gente calcular esse limite aqui. Então, quando a gente usar coordenadas polares, a gente vai ficar com o seguinte, né? Vou sempre repetir para que a gente memorize, que a gente vai usar até morrer, vai usar essas coordenadas aqui. Tá? Então, xr cosseno de θ, yr seno de θ e r quadrado é x2 mais y2, tá? Sempre memoriza isso. E aí, automaticamente, a gente tem que r é raiz de x2 mais y2, tá certo? Aí você pode perguntar, professor, mas você está tirando a raiz, não deveria ser mais ou menos? Sim, né? Se a gente não soubesse que r é sempre um número que é maior ou igual a zero, tá bom? Então, r, como r é sempre maior ou igual a zero, então a parte negativa não nos interessa, tá bom? Então, r é essa raiz. Pronto, então, ó, na verdade... Sim, e outra coisa é o seguinte, ó, quando xy vai para zero, o r também vai para zero. Né? Ó, se eu fizer xy para zero aqui, eu tenho que r quadrado vai para zero, automaticamente r também vai para zero. Então, eu vou ficar com o limite quando r vai para zero, aí quem é x? X é r cosseno θ e y é r seno θ, dividido pela raiz x2 mais y2, que eu já escrevi aqui, que é r, tá certo? Pronto, aí esses r's aqui, ó, estão todos multiplicando. Aí aqui, cuidado, tá? Acontece muito esse tipo de erro. Por exemplo, se eu estiver somando aqui, como tem em cada termo, eu conseguiria botar em evidência e simplificar. Como está multiplicando, então, esse cara aqui, ó, vai simplificar com esse aqui. Tá bom? Então, isso aqui vai dar igual ao limite, quando r tende a zero, de r cosseno θ, seno θ. Pronto. Cosseno e seno são funções que são o quê? Limitadas, né? A gente sabe que o cosseno ele varia entre mais ou menos entre menos 1 e mais 1, né? Tanto o cosseno quanto o seno. Então essa função é limitada e quando r vai para zero, essa função também vai para zero. Então eu tenho uma função que vai para zero vezes uma limitada. Aí a gente já viu que tem uma proposição que nos garante que isso aqui é igual a zero, tá bom? Tá. Então, quer dizer, se uma função é limitada e tem outra que vai para zero, ela meio que sobrepõe a função limitada? Isso, exatamente. Aí você consegue garantir que vai para zero. Rapaz, o negócio está querendo me vender ao vivo aqui na hora da aula. É marketing agressivo. Tá até gravando. Não é isso? Oportunista, passa o tempo todo aqui offline, né? Ele não aparece essa mensagem, não. Agora, só porque está gravando, ele... Tá certo, pessoal? Então, ó, outra coisa. Porque às vezes você fica assim, professor, como é que eu vou dizer qual é o resultado que eu estou usando aqui? Esse resultado, ele sempre é feito em sala de aula, certo? A gente fez isso nas aulas.
o produto de uma função que vai para zero por uma que é limitada, né, o limite dá igual a zero. Aí basta você identificar quem é a função limitada e quem é a função que vai para zero, que, né, para qualquer pessoa, né, no caso o professor que estiver vendo você escrevendo isso, ele vai entender que você está usando essa proposição, tá certo? Então, do jeito que eu escrevi aqui, ó, por exemplo, você escreveu isso aqui, eu já sei que você está usando esse resultado, tá bom? Então, porque às vezes fica, né, difícil, não tem quando o resultado não tem nome, né? A gente não tem como falar. Pronto. Vocês têm mais alguma pergunta? Essas foram as que foi me mandado, né? Antes da aula. Mas se vocês tiverem Professor, mais alguma dúvida. Oi, Raquel. eu tenho só uma dúvida. Uhum. Eu poderia pensar que esse produto aí dessas duas funções vai para zero, porque se eu substituísse aí o zero no R, o produto daria zero? Ou não? Então, isso só vale porque as funções são limitadas. Porque imagina que, por exemplo, em algum valor, né, isso aqui tendesse a mais infinito, por exemplo. Aí eu ficaria com uma coisa zero vezes mais infinito, que é uma indeterminação. Entendeu? Então esse resultado ele só funciona justamente porque a função é limitada, né? Tá certo? Porque senão a gente cairia numa indeterminação. Entendi. Aí assim, ó, quando for o limite na origem, na maioria dos casos, coordenadas polares vai, né, ser conclusivo para vocês. Tanto para dizer que o limite existe, como para dizer que o limite não existe. Tá certo? Se for na origem. Porque é justamente porque só vale na origem, né? Essa questão aqui. É justamente porque eu só consigo afirmar aqui, ó, que R vai para zero, se somente se x2 mais y2 vai para zero, justamente quando eu estou olhando, indo para zero. Se eu tivesse alguma coisa diferente disso, eu não conseguiria. Eu até poderia fazer assim, por exemplo, daqui vir para cá, por exemplo, x tendendo a 1, mas nem consigo, porque ia dar uma circunferência toda, na verdade, né? Mas ainda eu conseguiria. Mas agora a volta eu não consigo definir o ponto, entendeu? Ó, por exemplo, digamos que eu coloque x igual a 1, y igual a 0. Então, desse lado de cá ia ficar 1. Ou seja, r quadrado estaria tendendo para 1. Certo? Ou seja, r tendendo a 1. Que seria a circunferência centrada na origem de raio 1. Tá? Deixa eu deixar aberto aqui o negócio para comprar, que aí ele não me pergunta mais, né? Certo. Então, eu teria que, esse limite aqui seria quando eu estivesse tendendo a circunferência centrada na origem de raio 1. Agora, para que isso aqui seja válido, eu tenho que ter uma equivalência, ou seja, eu tenho que conseguir voltar para esse ponto, 1, 0. Mas eu não consigo, porque quando eu estou fazendo R tender a 1, quando eu faço isso, na verdade eu estou olhando, vou pegar aqui a circunferência, está muito pequeno para vocês? Não. Está conseguindo enxergar direitinho, né? Pronto. Então, quando eu estou fazendo R tender a 1, ou seja, eu estou tendendo para essa circunferência todinha aqui, ó, de raio 1. Esse limite aqui, quando eu faço R tender a 1, eu estou dizendo que eu estou tendendo para esses pontos tudinho aqui, ó. Então, como é que eu vou conseguir aferir que, na verdade, eu estou querendo olhar só o ponto 1, 0? Entendeu? Aí a equivalência voltando não funciona. Aí por isso que eu não consigo calcular o limite fora da origem usando coordenadas polares. Tá certo? Então, por isso que só funciona na origem. Porque aqui eu consigo tanto vir como voltar. Existe uma equivalência. Que eu acho que eu não deixei bem claro assim nas aulas, né? Eu não cheguei a dizer por que não funciona, né? Eu só disse, não, só funciona na origem. Mas esse é o motivo de por que não funciona fora da origem.
Nesse Pronto. caso, professor, Hum. essa função não é contínua na origem, né? Isso, perfeito. Raquel. A Porque conclusão o é resultado está diferente de 1, né? isso, exatamente. Eu nem concluí, né? Pronto, então é isso mesmo. Logo, f não é contínua em 0, 0, né? Pois f de 0, 0 é 1, que é diferente de 0, que é o limite, quando f de xy tendendo ao 0, 0. Pronto. Essa seria a resposta final, né? Caso a gente estivesse questionando se essa função era contínua na origem, tá? Pronto, agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vamos ver se vocês estão antenados mesmo. Essa função, ela é diferenciável na origem? Não, ela não é diferenciável? Isso, ela não é diferenciável. Porque, agora deixa eu fazer outra pergunta, isso aí tá certo. Eu não sei se tem, né? Então eu vou falar assim. Ela poderia ter derivada parcial na origem? A derivada parcial na origem poderia existir? Ou não? Eu tenho certeza que não existe, já que ela não é contínua. Nessa aí é. Poderia existir, eu acredito. Isso, exatamente. Poderia existir, tá certo? A gente teria que fazer o cálculo para ver se ela existe ou não, mas porque inclusive, né, a gente tem justamente esse resultado. Se a função é diferenciável, então a função é contínua, né? Então, mas isso não vale para a derivada parcial, porque a diferenciabilidade justamente ela recupera a noção de diferenciabilidade, né, que no caso se coincide com o fato de ser derivável quando a gente está com a função de uma variável, que a gente tem lá. Toda função derivável ela é contínua, né? Só que como para a função de duas variáveis ou mais a gente tem a noção de derivada parcial, a gente não consegue afirmar, né? Tem exemplos, que eu não estou lembrado se é até esse aqui, que a derivada parcial existe no ponto e a função ela não é contínua no ponto, tá certo? Então, para vocês ficarem ligados com relação à teoria, né? Ou seja, diferenciabilidade implica em função contínua, né? Agora, existência de derivadas parciais no ponto não implica, né, que a função é contínua no ponto, tá bom? As derivadas parciais podem existir sem que a função seja contínua no ponto. Certo. Professor, uma coisa que eu fiquei com um pouquinho de dúvida foi quando era para. Quando está na origem, tem que derivar pela definição, né? Obrigatoriamente, quando está na origem, tem que derivar pela definição. E eu fiquei com dúvida, justamente um pouco nessa questão da definição. Certo. Vamos fazer aqui nessa, né? Aí a gente já verifica isso. Vamos calcular as derivadas parciais na origem dessa função aqui, né? Vamos calcular fx de 0, 0, né? Tentar calcular, né? Primeiro a gente tem que ver se de fato existe ou não, mas pela definição isso aqui é quem? Limite quando h tende a 0. Ou seja, é a mesma definição que a gente tem no cálculo 1, só que olhando só na variável x, né? Então vai ficar 0 mais h, 0, menos f de 0, 0 sobre h. Tá? Pronto, aí a gente volta lá na função. Bem, quando eu fizer y igual a 0, né? Observe que
o numerador vai zerar e no denominador vai sobrar aqui h ao quadrado, né? Porque aqui vai dar zero. Então, eu vou ficar com limite quando h tende a zero, de zero sobre, seria a raiz de h ao quadrado, que vai dar o módulo de h, né? Tá bom? O que vai sobrar aqui seria só, aqui seria zero, sobraria a raiz quadrada de h ao quadrado, que é o módulo de h. Beleza. Menos o f de 0, 0, que é 1, dividido por h. Tá? Só que veja, antes de eu calcular qualquer limite, 0 sobre qualquer número diferente de 0 é 0. Né? Então, isso aqui é o limite quando h tende a 0 de menos 1 sobre h. Pronto, aí só que o que é que acontece quando h vai para 0 aqui? Essa fração vai para onde? Menos infinito? Isso, menos infinito. Né? À medida que eu vou me aproximando de 0, esse número vai ficando cada vez maior. Né? Como tem um menos antes, vai para menos infinito. Ou seja, então essa função ela não tem derivada parcial com relação a x na origem. Né? Porque quando a gente fez o cálculo, deu menos infinito. E certamente, né, quando a gente fizer a mesma conta agora para a derivada parcial em y, né, também não vai existir, né, porque a função ela é simétrica, né? Então, fora da origem. Então, a conta vai ficar a mesma. A conta vai ficar exatamente a mesma que essa aqui. Tá bom? Então, nesse caso aqui, essa função não tem, f não tem derivadas parciais na origem. Agora eu quero ver se vocês estão atentos. Quanto é que eu teria algum valor que eu definiria f na origem para fazer com que essa derivada exista? Ó, a função é essa. Digamos que eu mudasse esse valor aqui, ó, que ela vale na origem. Teria algum valor que eu colocasse aqui para que essa derivada parcial existisse? Ó, ele entra aqui nesse pedaço aqui, ó. 0, professor? 0, exatamente. Certo? Se o f de 0, 0 fosse igual a 0, né? Aí a gente teria que a função seria contínua, né? Que foi a conta anterior, ó. Ela seria contínua. E além disso, ela teria derivadas parciais na origem. Que aí se a gente refizesse aqui com o 0 no lugar do 1, ó. Isso aqui na verdade ia ficar 0 sobre h, que daria 0. Tá certo? Então, aí ela passaria a ter derivadas parciais. E aí teria que ver se ela seria diferenciável também na origem, por exemplo. Mas pelo menos a existência, ela seria contínua, né? E teria derivadas parciais na origem. Ou seja, então a gente poderia verificar se ela é diferenciável, né? Porque a gente viu que também uma condição, né, para a função ser diferenciável é que as derivadas parciais no ponto elas existam, né? Então a condição necessária para que a função seja diferenciável. Aí, nesse caso, só, quando for calcular pela definição, é só substituir o x ou o y pelo h, né? Isso, exatamente. Certo? Ó, aqui o que é que está acontecendo? É o ponto, né? Ó. Vou colocar aqui. Esse cara aqui é esse ponto aqui, ó. Tá vendo? E esse outro aqui está aparecendo aqui. Tá bom? Então vai, por exemplo, se aqui fosse fx de 2, 3, por exemplo. Então aqui ia aparecer 2 e aqui ia aparecer o 3. É só você lembrar o seguinte, quando você está derivando com relação a x, a definição ela é a mesma para a função de uma variável, mantendo o y fixado.
né? Porque como é que a gente calculava f' de t? Era o limite, quando h tende a zero, de f de t, mais h menos f de t sobre h. Então, o que a gente está fazendo aqui, na verdade, é aplicar essa mesma definição, só que só na variável x. Mantendo o y constante, né? Tá certo, agora entendi. Pronto. Vocês têm mais alguma dúvida? Curva de nível, professor. Você poderia fazer alguma? Ó, vocês leram esse livro do professor Marivaldo e do professor Andrade, que eu coloquei para vocês? Essa parte, principalmente, ela é bem legal mesmo no livro, porque ele vai fazendo cada caso, colocando exemplo. Uma função que é contínua e que não é isso, né? Então é bem interessante, certo? Legal, deixa eu só pegar aqui, certo? O livro do professor Marivaldo, você disponibilizou aonde mesmo? Eu coloquei lá no Classes. Ah, sim. Eu Aí vi, eu vi. tá logo no começo na primeira semana, né? Onde eu coloco aqueles avisos também. Ó, vou pegar aqui uma função parecida com a que a gente fez, que eu coloquei lá para vocês, tá? Então, digamos que a nossa função é essa e é pedido para a gente encontrar algumas curvas de nível, né? E para a gente fazer um esboço do gráfico da função, tá? Então, quem são as curvas de níveis? É justamente como se a gente estivesse fatiando o gráfico, né? Ou seja, digamos que eu tenho alguma coisa desse tipo aqui, ó, no R3. Então eu vou pegando valores para f de x, y. Só que f de x, y é z, né? Então, na verdade, o que eu estou fazendo é pegando valores aqui, ó, e cortando com esses planos. E aí, quando eu corto, ó, isso vai me gerar uma curva aqui na superfície. Essas curvas aqui são as curvas de nível, tá bom? Que aí é justamente a gente vê, né, em cartografia, em vez de o cara representar uma montanha, desenhando a montanha, a gente vai ver assim, por exemplo. Vai ter lá um mapa e aí vai ter um desenho assim, por exemplo. Vai ter alguma coisa desse tipo. Aí aqui, por exemplo, vai ter escrito K1, K2, entendeu? Porque ele está dizendo que nessa região, na altura K1, você tem esse desenho aqui. Né? E aí automaticamente ele consegue enxergar, né, que isso aqui é uma montanha, digamos assim, ou então um vale, na verdade, né, que seria esse caso aqui, quando o K2, no caso, maior do que o K1. Aí você vai conseguir identificar, né, se é um vale ou se é um pico, né, na verdade. Então, beleza. Aí o que é que eu vou fazer? Então, eu vou atribuir valores para K. Ó. Então, eu vou pegar primeiro K igual a zero. Quando eu pegar K igual a zero, então eu vou ficar com x2 mais 3y2 igual a zero. Mas eu tenho que isso aqui são dois números não negativos somando dando igual a zero. Então, a única possibilidade é que x seja igual a zero e y seja igual a zero. Ou seja, quando eu estiver na altura zero, eu estou no chão, né? Ou seja, o ponto 0, 0 é o único que está na altura zero. Tá bom? É isso que isso está me dizendo. Aí, vamos lá. Aí eu vou pegar, ó, aí em geral, como eu falo, você pega pelo menos um valor positivo e um valor negativo. Se vocês olharam a apostila lá do professor Jorge, né, que eu disponibilizei também para vocês, dependendo da superfície, a gente vai ter que pegar valores de K
apropriados, digamos assim, né? Sem ser constantes, inclusive. Tá bom? Às vezes a gente pega um segmento de reta e vê o que é que acontece. Então, mas aí são figuras mais complexas, digamos assim. Essas aí a gente até seria bom usar um software. Mas beleza, então pegando aqui k igual a 1, eu vou ficar x2 mais 3y2 igual a 1. Que figura foi essa que a gente... Que curva é essa aqui, ó, que a gente tem? No caso, a curva que o senhor colocou aí nesse gráfico? Essa aqui, ó. Que curva plana é essa? Parábola? Não. Se aqui não tivesse esse 3, né? Seria uma circunferência, né? Você está na origem. De raio 1. Ó, vou escrever isso aqui de outra forma. x2 mais y² sobre 1/3. Igual a 1. E agora? Melhorou? Não. Professor, o vetorial foi horrível. Ó. Agora eu vou colocar geral, tá? Que equação é essa aqui? Hipérbole? Elipse. Elipse. Isso, é uma elipse. Hipérbole era se fosse um menos aqui, tá? Então, é um elipse, ó, tá? Onde, no caso aqui, o A é 1, né? E o B é a raiz de 1/3, né? É a raiz de 1/3, tá certo? Ou seja, aqui é B ao quadrado, né? Então, o eixo maior aqui, no caso, é o eixo X. Deixa eu apagar aqui para a gente ir fazendo aqui. Então, Bem, como isso aqui são as curvas de nível, né? Elas são traçadas no plano x, y, tá? Ou seja, quando eu estou no k igual a 0, né? A gente encontrou um ponto, a origem. Já quando a gente estava na altura k igual a 1, a gente encontrou uma elipse em que o eixo focal está aqui. Menos 1, 1. Ela é bem achatadazinha, né? Digamos que aqui seja a raiz, no caso vai dar raiz de 3 sobre 3, né? Raiz de 3 sobre 3. Menos raiz de 3 sobre 3, tá? Então, eu tenho que usar, acho que eu vou usar o fundo quadriculado, para ficar mais fácil desenhar. Tá bom, faz de conta que aqui é 1, pronto. Certo? Então, aqui, ó, é quando k é igual a 1, aqui é k igual a 0. Aí eu posso olhar, aí você diz assim, professor, se eu for olhar k igual a menos 1, não tem, né? Isso, exatamente. Ou seja, k negativo, na verdade, né? Ó, aí isso é uma análise que você pode fazer também, porque está dizendo para a gente que não tem superfície, né, aqui para baixo, abaixo do plano XY, tá bom? Não tem figura, né, digamos assim. Então, ou seja, se K for negativo, né, vai dar x2 mais 3y2 igual a K. Esse conjunto aqui é vazio, né, porque esse número aqui é sempre maior ou igual a 0. Tá bom? Então, ou seja, está dizendo para a gente que quando eu for fazer o gráfico, não tem gráfico abaixo do plano XY, ou seja, quando z é negativo. Aí, claro, eu posso continuar fazendo k igual a 2, né? Aí para k igual a 2, aí a gente divide todo... Eu vou fazer só porque para vocês verem como é que faz a conta, tá? Como é que vocês procedem. Ó. K igual a 2, você ficar x2 mais 3y2 igual a 2, tá? Aí como é que eu procedo aqui para chegar na elipse, né? Basta dividir todo mundo por 2,
Tá bom? Então, eu ia ficar ó, com x2 sobre 2 mais 3 meios de y ao quadrado igual a 1. Que aí eu chego de novo na equação de uma elipse. Tá bom? Aí só para ajustar aqui, sempre você faz assim, ó. Isso é a mesma coisa que x quadrado sobre 2 mais y ao quadrado. Quando tiver alguém no numerador aqui, aí você inverte, certo? Você vai ficar 2 sobre 3 igual a 1. Então, esse aqui seria a ao quadrado, esse aqui seria b ao quadrado. Então, novamente, a gente tem uma elipse que vai... O a é maior, né? Aí tá por aqui. Tá certo? Então, eu ia gerando aqui várias curvas de nível. E o gráfico, professor? Bem, aí para fazer o gráfico, a gente faz assim. Deixa eu escrever a função aqui de novo. Aí a gente faz a interseção com os eixos coordenados, certo? Ou seja, eu pego x igual a 0. Quando eu pegar x igual a 0, na verdade eu vou ficar com f de 0 y igual a 3y². Só que esse cara aqui é z, né? Ó. Ou seja, z igual a 3y². No plano zy, isso aqui é o quê? Cair. Tem, professor. Sim, ele caiu. O que estão pensando aqui? Ó, é só isso aqui, tá? Z igual a 3y². Isso aqui é que função. É só porque ela não está no plano XY, está em outro plano. Isso é um exponencial? Não, é uma parábola, não é quadrado? Ah, sim, sim. Z igual a E eu y fiquei quadrado. com parábola. É uma parábola, certo? Ó, então, aí eu venho aqui, ó, vou traçar aqui os três eixos, né? Ó. Tá aqui o x, tá aqui o y, tá aqui o z. Aí essa parábola é essa aqui, ó. A abertura com cavidade voltada para cima com relação ao eixo z. Tá certo? Aqui seria o parte do z negativo. Pronto. Então eu tracei aqui. Aí agora, ó, eu vou fazer y igual a 0. Ou seja, eu estou nesse plano aqui, ó. Deixa eu tracejar aqui para vocês verem. Estou nesse plano aqui, ó. Peraí. Só não é esse desenho. É assim, peraí. Ó. Esse plano aqui, tá vendo? Ó, é o plano XY, que é quando y é igual a 0. Então, nesse caso aqui, a gente tem que nossa função ela fica z igual a x². Tá? Ó, que é aqui, ó. Ops, aqui. Fazendo y igual a 0, eu fico f de xy igual a x². Ou seja, z igual a x². Que também é o quê? Parábola. Uma parábola, certo? Só que ela é uma parábola que ela cresce mais devagar do que essa, né? Essa cresce mais rápido. Ou seja, essa aqui, ela, para um valor mais fechadinho de y, né? Ela está mais alta do que no de x, né? Então, deixa eu ver como é que eu traço aqui esse negócio. Para trás até que é fácil, para frente é que tá ruim. Na verdade, é esse traço aqui que ficou ruim. Pera ainda. Esse traçado aqui dessa parábola que não ficou bom. Deixa eu melhorar ele. Fechar mais ele aqui. Que é para dar perspectiva nele. Pronto, beleza. E esse ó, vai estar para cá. Tá? De modo... Aí você diz, professor, e onde é que entra as curvas de nível? As curvas de nível ó, entram justamente aqui. Ó. Quando a gente foi fazendo... Isso aqui não são cortes no gráfico? Então, quando a gente foi dando cortes, isso aqui foi dando circunferências. Então, elipse, na verdade, né? Então, na verdade, está dizendo para a gente que esse gráfico aqui, ele rotaciona, ou seja,
eu faço aqui, ó. Aqui tá por trás, né? Tá certo, ó? Que é justamente aqui numa altura K, quando eu dei um corte, isso foi uma elipse que foi gerada aqui. Então a curva de nível, a gente faz as interseções com as curvas coordenadas e ela me diz qual é a figura que é gerada naquela altura K. Então ela vai nos ajudar a complementar aqui. Então, fazendo sem ser com esse esboço, mas, ou seja, seria alguma coisa desse tipo, só que sem ser simétrico. Certo, professor. Certo. Tá bom? Mas assim, é como eu falei para vocês, dê uma olhadinha lá na apostila de vetorial para essa parte aqui principalmente, porque lá ele faz o passo a passo bem direitinho para você traçar o gráfico, né? E, em último caso, você usa a tecnologia, né? Você tanto tem o GeoGebra. Vocês já usaram o GeoGebra? Eu já. Pronto, ele tem uma versão que chama GeoGebra 3D, né? Ele é gratuito. Tá vendo? Então, ó, vamos digitar aqui, ó. F, vamos ver se xy igual a x quadrado, dá espaço para descer, mais 3y ao quadrado. Para fazer esse quadrado, né, você faz, depois do y, coloca um circunflexo e coloca o 2, que aí ele vai aparecer ao quadrado. Tá vendo, ó? Então, essa é a região aqui, ó. Tá vendo? Ó, aqui, ó, como tá bonito. Pô, a elipse, tá vendo? Então, se a gente... É porque eu também não sei mexer perfeitamente, não. Mas, por exemplo, ó, vamos fazer aqui, ó. Vamos colocar aqui z igual a 1, que foi um dos cortes que a gente fez. Ó, tá vendo? Ó, ó o planozinho aqui. Vamos ver se a gente consegue enxergar a elipse lá dentro. Olha só, a interseção aqui, ó. Tá vendo? A interseção deu essa elipsezinha aqui de baixo, ó. É interessante porque a gente vai pegando essa... Tem como visualizar melhor, mas eu também não sei usar perfeitamente ainda o GeoGebra. Tô aprendendo aqui, vem enquanto eu fico brincando aqui. Mas, bem, é um que dá para auxiliar para a gente. Eu até acho melhor, para essa parte aqui, melhor do que o Wolfram, né? Realmente é mais simples e a visualização eu considero melhor aqui.